Olá, pessoal. Meu nome é Michele, sou doutora em Direito, especialista em argumentação jurídica, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a estruturação de uma réplica convincente. A gente observa vários problemas aí ao longo da prática jurídica e todos eles têm ligação direta com o processo argumentativo. Vamos então iniciar destacando os principais problemas que a gente encontra em várias réplicas. O primeiro grande problema, argumentos longos e meramente descritivos. O texto, pessoal, fica um texto cansativo. Quando você não divide ele em subtítulos, ele vai ficar cansativo. A falta dessa subdivisão em títulos, ela também não dá ênfase no que você quer naquele local, pedindo naquele ponto. E outro grande problema é que acontece de muitas pessoas não realizar, é, não rebater os pontos da contestação, que essa é a finalidade aqui da réplica, e também de não considerar os argumentos já definidos na inicial aqui. E aí, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de quando não se dá ênfase em argumentos, porque coloca na falta aí desses títulos argumentativos, fica tudo misturado. Observe que eu fiz a indicação de vários pontos ao longo desse texto. É um texto longo, cansativo, e várias indicações de coisas que poderiam ter sido apontadas de uma forma mais direta e poderia ali sim ser discutido. Então, outro problema que a gente vê gerando em toda essa questão, ser cansativo, é uma peça que a gente lê e não chega num entendimento. A gente chega a não apontar mais algo sobre isso. E aí a gente tem também o erro que eu mencionei para vocês, é de não considerar argumentos que já estavam na inicial. Por exemplo, na inicial, destacava que a teoria do valor do desestímulo. E em momento algum foi mencionado isso na réplica que eu utilizei aqui para vocês. E vocês sabem por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque quase sempre a pessoa ela está escrevendo a réplica e ao mesmo tempo lendo e pensando e discutindo o processo. Ou seja, não foi feita a divisão entre momento de leitura, pensamento e construção dos argumentos, do que vai ser solicitado em cada momento e momento de escrita. Isso é essencial para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais consciente e uma forma mais efetiva. Então, para isso, eu destaquei aqui alguns elementos e um passo a passo para que a gente consiga aí definir melhor toda essa questão. Então, primeiro a gente inicia com uma leitura e compreensão da contestação combatida, o que você vai combater. Depois você vai definir os seus argumentos e contra-argumentos e, por fim, que você vai escrever. Então, é isso que a gente vai ver agora. Dentro desse passo 1, para leitura e compreensão da contestação combatida, primeiro ponto, sempre marque as questões importantes. Então, deixa até em destaque aqui o que está em amarelo. Além disso, anotar as páginas ou os IDs. Tem tribunais que ainda usam apenas página, não usa ID. Então, se o seu tribunal utilizar ID, põe o ID e a página dentro do ID, onde está cada um dos pontos que você vai querer discutir. E aí, eu destaquei um checklist muito importante para que vocês possam aí realizar a análise de vocês para uma réplica. Então, primeira coisa, verificar se existem preliminares. Ou foi arguído incompetência, ilegitimidade, prescrição? Se tiver, você tem que rebater esses argumentos. Segundo ponto, dentro das alegações de mérito, quais foram os argumentos destacados pela parte contrária na contestação? Você tem que debater e combater cada contra-argumento destacado na contestação. Isso é muito importante, não pode deixar passar nada. Eles juntaram alguma prova específica? Cabe a você impugnar, você precisa impugnar aquela prova? Isso tem que estar dentro da sua peça também. Os pedidos de improcedência, novos documentos e juntada de novas provas também podem ser destacados, caso a caso, dependendo. Então, por exemplo, se a gente for pensar
Se a gente está falando de prova nova, então a gente vai poder destacar isso, aconteceu aí ao longo do processo. Então, é o momento onde você vai colocar. Feito esse checklist, essa análise completa, essa leitura completa, você precisa então começar a entender como que você vai articular os seus argumentos e contra-argumentos nessa réplica. Então, para isso, nós vamos entender primeiro o que que é uma estrutura, como que é a estrutura dessa peça. Eu vou apresentar para vocês um quadro comparativo de argumentos, de réplica, que vai ajudar muito vocês a pensar sobre essas questões e também como que isso vai ficar dentro da estrutura da peça. Então, vamos lá. Então, primeira coisa para entender, a petição inicial ela é feita pelo autor, réu ou exequente. Desculpa, autor, requerente ou exequente. Enquanto que a réplica também é feita por autor, requerente ou exequente, ou seja, os advogados da parte autora que são responsáveis por essas duas peças. E aí vocês vão me perguntar, professora, como que é essa estrutura? Então, nós temos aqui, ó, na petição inicial, eu tenho a versão dos fatos do autor e as provas que você colocou nos fatos. No direito, você vai trazer os argumentos, as leis e julgados que fundamentam esse argumento e as provas disso. E nos pedidos, você vai destacar tanto as teses jurídicas defendidas pelo autor, como os pedidos acessórios, oficiar, notificar e tal. Na contestação, o réu requerido ou exequente, ele vai trazer a versão dos fatos dele, com provas. Se ele trouxer provas, você aqui na réplica tem que pensar como que você vai contestar essas provas, você vai impugnar essas provas. Aí, na parte do direito, o réu vai trazer os argumentos dele, a versão dele, mais os contra-argumentos, rebatendo os argumentos da inicial. Tem que lembrar que na contestação, se você apenas contrapor a outra parte e não apresentar os seus argumentos, você está com uma peça falha. Mas aqui a gente não está falando de contestação, a gente está falando de réplica. E nos pedidos, ele vai fazer os pedidos dele e se ele precisar de algum pedido acessório, ele coloca. Na réplica, a gente, na verdade, vai apenas impugnar as questões do outro, da outra parte, porque a gente já teve a oportunidade de apresentar os nossos argumentos iniciais. Então, a gente tem que retomar esses argumentos. Por isso que a gente vai fazer as contra-argumentações e os seus fundamentos, demonstrando com provas que já estão nos autos, ou então que você vai pedir a produção dessas provas específicas, por exemplo, no caso de testemunha, e vai retomar essa ideia. Então, isso daqui é para vocês entenderem que a peça ela tem uma construção lógica e ela vai ter uma forma de seguir, e cada ponto tem que ter o seu ponto. Por que isso? Porque agora eu vou apresentar para vocês um quadro comparativo de argumentos para facilitar organizar o pensamento de vocês. Vocês lembram que eu comecei falando que a gente precisa de ter momento de leitura, análise, pesquisa do caso, para depois escrever? Então, esse quadro é para ajudar vocês a fazer essa leitura, análise e pesquisa de forma ótima, para que vocês não deixem passar nenhum elemento. Então, vamos pensar. Na petição inicial, eu tive aqui os fatos. Eu coloquei os fatos. Você vai listar os fatos aqui. Depois você vai trazer como que o réu definiu os fatos, ou seja, fazendo contraponto. Para que agora na réplica você possa impugnar a versão dos fatos, do que é necessário. Então, a gente deixando isso num quadrozinho de uma sequência, colocando qual é o ID, qual é a página, fica mais fácil depois para escrever, porque você está primeiro pensando para depois escrever. Agora, na parte dos argumentos, você faz de conta que você teve ali 4 argumentos na sua petição inicial. Você coloca qual que é a página, qual é o ID, de como você fez isso. Beleza. Depois você vai ver o que que ele, o réu, a parte ré, na contestação, ele veio contestando os seus pontos, né? Quais os contra-argumentos que ele utilizou? Aí ele utilizou esse contra-argumento, esse. Professora, esse argumento aqui, ele não contestou. Se ele não contestou, aqui na réplica é o momento de você vir e falar, olha, se não foi contestado no momento certo, é porque
isso é a verdade. Então, você vai retomar essa ideia nesse posicionamento de argumentos. Então, o objetivo do quadro é organizar seu pensamento para que agora você consiga, por exemplo, ó, o primeiro ponto você vai reafirmar algum argumento seu, combater um argumento dele, e com isso você já vai nesse quadro destacar quais foram as leis e julgados que você utiliza para fundamentar esse argumento e quais as provas, ou provas já existentes nos autos, ou provas que você vai estar produzindo ali naquele momento por ser uma prova nova. Então, a organização desse quadro é para que você não deixe passar nenhum ponto sem fazer a sua impugnação da contestação e que você possa ter isso de uma forma mais clara. Esse quadro comparativo, eu gosto muito dele para poder a gente fazer um processo de gestão argumentativa. Ou seja, se você deixa esse quadro pronto, quando você for para as alegações finais, você já sabe o que o processo está caminhando. Você não precisa ficar voltando no processo. Você não precisa ficar relembrando o que aconteceu naquele processo. Você já vai deixando tudo do processo argumentativo bem didático e bem organizado. Feito esse quadro comparativo, a gente pode definir um quadro resumo disso, ou seja, o que foi alegado na contestação e o que são seus contra-argumentos. E esse quadro pode ser utilizado lá na sua peça de réplica. Para quê? Para que ele possa trazer de uma forma visual, isso aqui é um visual law, de como o processo argumentativo está sendo defendido. E aí, você, a partir disso, começa a destacar e a argumentar, a provar cada um desses argumentos abaixo aqui, dentro da sua peça. E aí, vocês me perguntam, professora, então qual que é uma boa estrutura de uma peça? Então, nós vamos ter aí o endereçamento, as partes, uma síntese da demanda, colocando ali o que foi apontado, o que foi o outro, preliminares, se tiver, se não houver, não tem problema. E aí, dentro do direito, você vai colocar aquele quadro resumo, que é esse quadro resumo aqui. Você começa dentro do seu direito apresentando esse quadro resumo de argumentos. Depois você vai vir rebatendo cada argumento seu com fundamentos, normativos jurídicos, leis, julgados. Você vai aqui também impugnar suas provas e depois você vai fazer os seus pedidos e terminar com os termos de estilo. E aí, pessoal, você fica pensando, professora, como que eu vou escrever esses títulos lá dentro do direito? Você vai vir, por exemplo, e destacar aqui o título, o argumento 1, que é um título argumentado, que é o mesmo 1 que vai estar aqui nesse quadro, percebe? O mesmo que está aqui é o que vai estar aqui, o título. E aí, uma indicação boa para que vocês possam realizar é fazer um primeiro parágrafo apresentando os fundamentos normativos jurídicos, ou seja, as leis e os julgados, para provar esses argumentos. Depois, você vai falar que não houve isso no presente caso, ou que houve, você vai trazer as provas dentro do caso concreto. Então, aqui você apresenta um parágrafo sobre as provas e como que o seu caso é construído, e você finaliza retomando a ideia do título. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Portanto, é ilegal a cessação de benefícios diante da ausência de garantia de ampla defesa no presente caso. Ou seja, você fechou o seu pensamento. Essa estrutura de título argumentado, fundamentos, fundamentar no caso e fechar o pensamento, você percebe que a gente tem uma escrita ampulheta, que é o que eu costumo falar muito com os meus alunos. Você não deixa o leitor, em momento nenhum, na dúvida. Você já traz no título o seu argumento, o que você está defendendo no seu argumento. Você apresenta os fundamentos normativos jurídicos, as provas dos autos, e depois você finaliza retomando a ideia do que está no título. Se você fizer isso, vocês percebem que não precisam de ter peças muito longas. Você tendo um título argumentado bem estruturado, você pode ter peças mais curtas e que são objetivas e vão direto ao ponto, que o objetivo nosso aqui é convencer o juiz. E aqui é um exemplo de como ficaria. Então, olha aqui para vocês verem. Aqui tem o endereçamento,
aqui o nome das partes, né? Beleza. A síntese da demanda. Então, a gente vem aqui, ó. A ação foi proposta com o objetivo de tal coisa. A petição inicial demonstrou tal coisa. Em contrapartida, a contestação apontou tal coisa. Você percebe que isso daqui é aquele quadro comparativo que a gente fez lá atrás. O que você fez lá, você traz aqui para sua peça. Se houver preliminares, você apresenta as preliminares, se não, você vem direto para o mérito. Apresenta o seu quadro resumo de argumentos, de um lado a contestação, o que, que eles falaram, de outro lado as suas contra-argumentações da sua réplica, que você vai falar aqui. E aqui é o que eu mencionei com vocês. O título que tiver aqui no 1 vai estar aqui no 1. O 2 vai estar no 2. O 3 vai estar no 3. E aí você constrói parágrafos, 3, 4 no máximo, já trazendo diretamente de forma objetiva, rápida, bem argumentada para a construção da sua peça, da sua réplica. Então, dicas importantes. Seja objetivo, mas fundamente com base nas leis e no julgado sempre. Não deixe nenhum ponto sem fundamentar em lei e julgado. Evite linguagem agressiva, mantenha o tom técnico e respeitoso. Enumere os tópicos para facilitar a leitura do juiz, e é por isso que eu coloco aqui, ó, 3.1, 3.2, 3.3. Não repita a petição inicial inteira. Você tem que rebater o que está na contestação, mas também você não pode deixar de falar da inicial. Então, por isso, o quadro comparativo, ele é importante, porque você vai aqui definir todas as estratégias argumentativas que você vai levar para a sua petição ou não. Então, são pontos essenciais aí para que vocês tenham uma boa réplica, toda combatida e toda argumentada. E é isso, pessoal. Se você quer saber mais um pouquinho sobre o processo argumentativo na pesquisa e na prática jurídica, é só você acessar o meu canal no YouTube. No Mentorizando, a gente tem lá passo a passo de tudo que você precisar. Se tiver alguma dúvida específica, nós estamos também tanto no Instagram, com @o Mentorizando, como também no TikTok, com a professora Michelle. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode deixar aqui nos comentários e vamos rumo a um direito mais convincente. Até mais.